Tiago era algo taciturno e severo no cumprimento das leis, sejam as de natureza religiosa, que emanavam do Templo de Jerusalém, ou daquelas outras que eram estabelecidas pela Torre Antônia, sempre fiel às tradições mosaicas e aos livros sagrados que continham a história do seu povo. Quase sempre refletia sobre a magnitude da oportunidade de convivência com o Rabi, da profundidade dos seus ensinamentos que nem todos absorviam devidamente, chegando a comover-se ante as perspectivas que se lhe desenhavam na mente em relação ao futuro. Naquele momento, porém, era imperioso informar-se mais, compreender o programa que estava sendo apresentado e equipar-se dos instrumentos próprios para a desincumbência das tarefas. Desse modo, não titubeou quando o mestre, após entretecer considerações demoradas sobre o comportamento das criaturas que o buscavam, sempre aguardando imerecidas bênçãos e soluções para os problemas do dia a dia, interrogando: Senhor, indubitavelmente vivemos uma hora de crises complicadas em toda parte. Roma esmaga Israel com impostos pesados, ameaçando-nos a todos com as suas legiões que se aquartelam em Jerusalém, em Cafarnaum, em Cesareia de Filipe. A miséria econômica e social dizima os menos resistentes e vivemos transitando entre crises que se repetem. Qual, afinal, a pior delas? Será alguma que ainda virá? Jesus relanceou o olhar compassivo sobre o grupo de amigos. Pareceu perscrutar o infinito e, após um silêncio significativo, respondeu com sabedoria. A pior crise que existe, Tiago, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. O ser humano está destinado à imarcessível luz. No entanto, ainda se compraz em deambular pelas sombras da ignorância, atado às paixões que o dominam e infelicitam. Meu Pai não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado que nele vive seja diluído. Para esse resultado, porém, faz-se-lhe imprescindível o esforço de transformação moral para melhor continuamente. Na raiz dessa crise cruel encontra-se o egoísmo, que trabalha em favor de si mesmo a prejuízo do seu próximo. Na falta, portanto, de solidariedade, somente existem ambição e loucura, perturbação e desastre. As criaturas existem para que aprendam a conviver em paz, ajudando-se reciprocamente e crescendo juntas. As heranças do seu primarismo, todavia, isolam-nas na presunção, nas ilusões do poder, de raça, de casta, de fé religiosa, política e social, trabalhando pela sua própria desdita. Como efeito infeliz, as enfermidades e os problemas surgem, a fim de contribuírem em favor do despertamento do ser profundo a respeito da sua imortalidade e do seu destino futuro depois da morte, de que ninguém conseguirá evadir-se. Por essa e outras razões, é que o reino de Deus será instalado primeiro no mundo íntimo de cada um, sobre os alicerces do amor incondicional e da caridade sem limites, de onde se espraiará para as dimensões externas, implantando-se definitivamente na sociedade. Calou-se, de forma a proporcionar ao discípulo, cujos olhos brilhavam de felicidade, ampliar as interrogações, o que logo aconteceu dando prosseguimento. Trata-se de uma batalha silenciosa, que deve ser travada por cada um de nós, não podendo ser realizada sem grande esforço pessoal. Ninguém a poderá executar por nós, não é verdade? O mestre anuiu com a cabeça em leve movimento afirmativo e ampliou o raciocínio do amigo. São inimigos da evolução do espírito, a avareza, o ódio, o ciúme, a inveja, a prepotência, a intriga, a perversidade. Todos eles filhos espúrios das paixões primitivas que permanecem no âmago do ser, impedindo-lhe o avanço moral. Indispensável desse modo que aquele que se encontra em despertamento para alcançar a plenitude capacite-se dos recursos valiosos da amizade em relação ao seu próximo, mas também da tolerância para com as suas deficiências, a todos muito comuns, ampliando a sua capacidade de entendimento e de compaixão, sem os quais se lhe torna impossível a entronização do amor no tabernáculo dos sentimentos.
Não é muito fácil o empreendimento em face dos exemplos ignóbeis que enxameiam em toda parte, conclamando ao revide, a luta competitiva, a agressão e a violência. No entanto, o amor é semelhante a um bálsamo perfumado que impregna, deixando sinais da sua presença. Quando se começa a amar, mais necessidade se tem de amar, porque o amor se transforma em alimento vivo que sacia a fome pessoal daquele que o oferta, tanto quanto do outro que o recebe. A severa crise destes dias é a mesma desde o início dos tempos e se prolongará ainda por um largo período na sociedade terrestre. Nada obstante, aqueles que estão convidados para a construção do mundo novo deverão doar-se ao amor, de forma que os seus atos valham mais do que as suas palavras, e todos os reconheçam pela qualidade de entendimento e de fraternidade que exista entre eles.